seja bem-vindo ao programa Varela Torres, o seu momento jurídico aqui na Rede Capital de Comunicação. Hoje temos como tema do programa audiência de custódia, como convidado o Dr. Rafael Rodrigues, ele que é especialista aí em direito penal. Ele está voltando ao nosso programa, né, Dr. Rafael? Sim. Agradeço novamente ter lembrado pelo meu nome e não tenho dúvida que eu quero que abrilhantar o seu programa. É sempre um prazer ter aí pessoas ilustres como Vossa Senhoria aqui em nosso programa. É sempre uma satisfação. Tá, mas vamos lá. Audiência de custódia. O que é essa audiência de custódia e como ela surgiu? Via de regra, doutor, também há assim, uma mistificação sobre a própria audiência de custódia. É uma audiência que gera impunidade, enfim. Todavia, era uma audiência que ela surgiu aqui no Brasil em 2015, né? Já havia a aplicação dessa audiência, dessa metodologia da audiência de custódia por alguns juízes que são denominados por aí, a gente vai explicar depois, por garantistas. Então eles começaram a aplicar, tendo em vista isso, o CNJ baixou uma resolução, que é a 203 de 2015, e passou, então, a partir de 2015, ponderar inicialmente no estado de São Paulo essas audiências de custódia. Bom demais. Então existe uma lei que trata a respeito desse tema? Inicialmente não tinha, doutor. Ela advém de quais dispositivos? Hoje, a partir do pacote anticrime, a gente vai chegar lá, ela pontua que tem uma legislação, uma tipificação, mas antes não tinha. A partir de 2015, ela adveio, por exemplo, da Convenção Americana de Direitos Humanos, lá de 69, ratificada pelo Brasil em 92, e ela, no seu artigo 7º, inciso 5º, ela pontua essa audiência, que uma pessoa, a partir do momento que ela é presa, ela deve ser apresentada a uma autoridade judicial. Por conseguinte, tivemos essa resolução, que é a 213 de 2015, a posteriori também a ADPF 347, que gerou o estado inconstitucional de coisas dentro do sistema carcerário, que pontuou também essa aplicação. E, por conseguinte, a partir do vulgarmente falado pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, pontuou na redação do artigo 310 essa obrigatoriedade da audiência de custódia. Então, em resumo, antes não tinha, agora a partir do pacote anticrime, ela tem tipificação legal. Bom demais, vamos lá. A pessoa foi preso, o cidadão foi preso ali e em seguida da prisão tem que ter a famosa audiência de custódia, não é isso? Correto. O que é que se discute nessa audiência? Então, veja bem, essa audiência de custódia, a partir do momento que ele é preso, ele vai ser apresentado a uma autoridade judicial. Sim. Qualquer crime, prendeu, custódia. Isso, tem audiência de custódia. Tem os crimes inafiançáveis, enfim, mas via de regra, a grande maioria dos delitos eles são levados a uma autoridade judicial. E nessa audiência, o que vai se discutir? Não se discute culpabilidade, não se discute o mérito, né? Não querendo aqui ter um tom professoral, mas a gente tem que falar alguns termos que são, dois termos que são em latim, mas para a gente discutir a respeito disso. Vai se discutir lá, por exemplo, o periculum libertatis, ou seja, o perigo dele estar em liberdade ou não. Há perigo dele estar em liberdade? Aí vai ver aqueles dispositivos do artigo 312. Vai dificultar a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal? Não vai se discutir. Então, e qual que é o outro fato? Vai se discutir, no caso, se há indícios de autoria e materialidade. Mas no que vai se discutir a respeito disso, se ele pode ficar em liberdade ou não. E aí o juiz ele vai ponderar algumas situações. Primeiro, ele pode relaxar o eventual flagrante que aconteceu. Se ele foi ilegal, se acontecer uma prisão ilegal, o juiz vai relaxar. Ou o juiz pode, em uma segunda situação, dar liberdade para o cidadão, tendo em vista sua primariedade e bons antecedentes. Terceiro, ele pode dar essa liberdade, tendo em vista primariedade e bons antecedentes, mas com medidas cautelares diversas da prisão. Ele vai fazer uma tornozeleira, vai ficar em prisão domiciliar, vai ficar restrito a frequentar determinados lugares e, por fim, nessa audiência, ele pode converter essa prisão em prisão preventiva. Aí esse eventual réu vai continuar preso. Tem a famosa pergunta, né? Aquela do mito ou verdade, que o juiz pergunta se o preso ele foi agredido pela polícia. Isso é um mito ou é uma verdade? Existe essa pergunta? Sim, ocorre. Custódia? Até porque essa audiência de custódia, ela advém de situações que podem ter ocorrido tortura ou não, né? Todavia, nessa discussão, não cabe somente, você foi torturado, enfim, né, você entendeu que foi torturado, automaticamente você está livre. Não, são vários outros fatores que o Ministério Público e a Defesa vai ponderar. Esse é um dos fatores que são colocados.
E normalmente, assim, na prática, eles afirmam, não, apanhei da polícia? Existem algumas situações que eles ponderam, mas só que sem materialidade alguma, né? Acaba que o próprio defensor que está lá, para ele postular essa liberdade através de uma tortura que automaticamente faz uma prisão ficar ilegal, tem que ter uma certa materialidade, né? Um corpo de delito, testemunhas, enfim. Realmente é um subterfúgio que muitos utilizam, mas falar por falar não liberta ninguém. Isso. E qual o prazo? Temos um prazo para que possa ocorrer essa de custódia? Ela foi pontuada até mesmo o próprio artigo 310, né, do nosso Código de Processo Penal. Em 24 horas, esse preso ele tem que ser apresentado a uma autoridade judicial. Então, sempre 24 horas? Isso. Então, o judiciário tem que dar um jeito de apresentar em 24 horas. Isso. Há situações que essas 24 horas não foram respeitadas, né? Com marcas distantes, enfim. Mas, pela legislação, a gente está aqui falando num mundo teórico, não num mundo prático, seriam 24 horas. Teoria é uma maravilha, né, gente? Ainda mais no Brasil. A gente que é professor, a gente sempre fala, ó, essa é a teoria, meus queridos alunos, mas essa aqui é a prática. E ela é obrigatória? Sim. Não é exceção? Não. Até o próprio artigo 310, que foi implementado por esse pacote anticrime, no seu parágrafo 4º pontua que há obrigatoriedade de aplicação dessa audiência de custódia, sob pena dessa prisão se tornar ilegal e ela ter que ser relaxada automaticamente. Ela tem alguma semelhança com as audiências que ocorrem normalmente durante o processo legal? Ou ela é uma coisa assim independente, que não tem ligação? Via de regra, a gente costuma falar que ela não tem ligação pela sua colocação no lapso temporal da audiência, porque a gente está falando aqui de uma investigação preliminar que não é ação penal e não é processo. Então, se o cara já é preso em flagrante em 24 horas ele é apresentado, não estamos falando de processo. Até porque o processo vai vir somente se um juiz aceitar a ação penal, e aí vem a famosa audiência de instrução, debates e julgamento, onde vai se discutir o mérito. Você fez ou não fez? Tem testemunha? Não tem? Tem prova documental? Então nessa audiência não se discute isso. Então ela não ocorre dentro de um processo, propriamente dito. Via de regra, não. Muito interessante, hein, gente? Eu acho que essa informação aí já agregou muito aí dentro do nosso programa aí hoje. Você está aprendendo a respeito do tema audiência de custódia, já aprendeu algumas coisas a respeito do prazo, que ela é obrigatória, perante um juiz de direito, né? Vai ser perguntado sim se você foi agredido pela polícia, né? Sofreu alguma tortura. E essa audiência ela não vem dentro de um contexto processual, ela é pré-processual. É correta essa palavra, então? Totalmente, doutor. Temos uma pergunta aqui do nosso telespectador que diz assim, ó, ela surgiu em decorrência de alguma garantia penal, alguma coisa? É porque há uma discussão, doutor, de que essa audiência ela advém de um garantismo penal, né? Se dividiram, a população dividiu entre pessoas que são garantistas e que não são garantistas, e que pessoas que são garantistas defendem a impunidade, o que é totalmente controverso. A garantia penal é o direito individual de cada um de poder responder um processo, de ter direitos e garantias individuais. Então, ela é uma garantia fundamental, que adveio, por exemplo, dessa Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Então, ela advém de um certo garantismo, mas se aplica a todas as pessoas. Ela não é um subterfúgio para o aumento da criminalidade, não? As pessoas colocam isso, doutor, tendo em vista o quê? Existe um teórico, que é o Luigi Ferrajoli, que ele implementou esse garantismo. E aí ele pontuou uma teoria que seria um garantismo hiperbólico monocular. O que seria isso? Que o direito penal ele só serve para resguardar direitos e garantias individuais do preso, da pessoa que é encarcerada, não se preocupando com a vítima. Todavia, esse é um plano teórico. Hoje em dia, o direito e garantias individuais deve resguardar a pessoa que foi presa, porque nenhum de nós estamos isentos de cometer delitos, infelizmente, seja no trânsito, seja na defesa de nossa família, mas todavia deve-se resguardar direitos e garantias individuais também da vítima que sofre aquela situação violenta. Esse preso em flagrante de delito, antes dele poder ir para a audiência de custódia, ele chega, como diz o nome chulo, né? Ele desce para a penitenciária, presídio, ou ele permanece na própria delegacia até ir para a audiência de custódia? Via de regra, por exemplo, aqui no estado de Goiás, ele vai para a central de flagrantes. E aí, de um dia para o outro, 24 horas, ele já vai automaticamente. As situações que ele desce para um complexo, sim, mas a audiência de custódia tem que acontecer. E também uma outra observação, doutor.
Muitos colocam que essa audiência de custódia ela traz impunidade. Todavia, ao meu entender, ela somente resguarda e garante o bom trabalho da polícia. Porque a partir de lá, se um juiz analisa aquela prisão e ratifica, que é a grande maioria, doutor, colocam que nas audiências de custódia libertam-se pessoas a rodo. A grande maioria fica preso. E a partir daquela chancela do juiz que rapidamente vê aquilo, ele garante o bom trabalho dos policiais que fazem uma prisão legal. Muito bom. Gente, o nosso programa está chegando aí ao final. Mais um programa aí com o tema de direito penal. Doutor Rafael, muito bom ter você aqui conosco, sempre abrilhantando aqui, né, com suas palavras. E como eu sempre digo, né, volte mais vezes, sempre que tiver espaço na sua agenda, a gente vai estar entrando em contato, poder lhe convidar. E esses temas de direito penal, eles são aí bem intrigantes, são bons de poder falar, tira muita dúvida e estamos aprendendo bastante, não só eu, mas também o nosso telespectador. É um prazer inenarrável estar aqui e de mensagem final que eu passo é que procurem conhecimento. O conhecimento vai acabar, por exemplo, com essa dissolução que a gente está tendo na sociedade ultimamente. Conhecimento liberta, né, gente? Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima e que Deus lhe abençoe.